Boa noite a todos, com alegria nos reunimos em mais uma noite para esta noite de formação bíblica, o nosso último encontro desse mês de setembro, em que estamos meditando juntos o Evangelho de São Mateus. Com alegria hoje eu acolho o seminarista Giovanni, que trabalhou em nossa comunidade paroquial, lá também pude estar um pouco com vocês, e hoje volta aqui para matar as saudades, para rever alguns e partilhar um pouquinho também de sua sabedoria conosco. Então vamos juntos fazer a nossa oração inicial, pedindo que o Senhor esteja conosco nesse momento de encontro, inspire a nós, inspire a Giovanni, para que possamos bem participar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos que o Senhor inspire as nossas ações, os nossos atos. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Que o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, ilumine as nossas ações nesta noite, nos inspire para que possamos, de coração abertos, acolher a palavra do Senhor, a acolher esse conhecimento que hoje vem a nós, que possa frutificar em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Giovanni, muito obrigado por sua presença. Seja bem-vindo aqui no meio de nós, embora à distância, cada um em sua casa. Nos encontramos com alegria para juntos meditarmos, nos aprofundarmos um pouco no Evangelho de São Mateus. Obrigado, Leonardo. Boa noite a todos. É uma alegria estar novamente com vocês, ainda que virtualmente, mas é uma alegria muito grande estar com vocês. Quero desde já agradecer o convite do Leonardo, quero também agradecer a pessoa do Padre Charles pela confiança, esse amigo querido, e também a cada um de vocês, quero saudar, sintam-se todos abraçados, uma saudade danada desse povo aí da paróquia, viu? Que bom estarmos juntos mais uma vez. E que bom, mais ainda, estarmos juntos para poder meditar e aprender um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Então, como nós rezamos agora há pouco, que o Senhor realmente inspire os nossos corações, abra a nossa inteligência, para que nós possamos compreender aquilo que o Evangelho quer nos dizer no dia de hoje. E, já encerrando este ciclo de formações no mês de setembro sobre o Evangelho de Mateus, nós queremos compreender um pouco aquilo que Jesus nos apresenta através das parábolas. Eu vou apresentar aqui para vocês um slide, só um minuto que eu vou estar carregando aqui. Todos conseguem visualizar? Sim. Maravilha. Então, podemos iniciar? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouco das parábolas no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus nos apresenta 10 parábolas de Jesus. 10 ou 11, dependendo da consideração que nós fizermos, porque algumas podem se dividir. E estas parábolas, então, se encontram nos capítulos 13, 21 e 22 do Evangelho de São Mateus. Então, só para que nós possamos, eu acredito que vocês tenham visto isso já nas primeiras palestras, mas uma breve retomada. O intuito do Evangelho de São Mateus nos convida a conhecer Jesus. Ele quer nos apresentar quem de fato é Jesus. Mas para que nós possamos saber quem é este Jesus, nós precisamos considerar algumas coisas. Primeira coisa, o que é que de fato nós sabemos daquilo de Jesus
que os evangelhos nos apresentam? O que nós temos de concreto sobre Jesus? Além daquilo que está no evangelho, que são os seus ensinamentos. Quais são, então, as características do Jesus histórico, como nós falamos? Através dos evangelhos, nós temos unicamente 2 dados sobre Jesus concretos, ou seja, 2 dados históricos que são baseados em documentos que não são os evangelhos, são documentos históricos do século I da nossa era. Então, o primeiro ponto, o primeiro fato histórico é que Jesus foi batizado por João. E o segundo é que Jesus foi crucificado, morreu crucificado por crucificação romana. Esses são os 2 fatos históricos sobre Jesus que se pode comprovar. Do resto, nós conhecemos apenas pelos evangelhos. Então, nesse intervalo entre esses 2 eventos, batismo e morte, nós vemos o início da missão de Jesus, o anúncio da boa nova do reino, seus ensinamentos e milagres, e a formação dos seus discípulos. Mas então, quem era esse Jesus? Primeira coisa que nós devemos levar em consideração: Jesus era judeu. Era um judeu, um homem como qualquer outro, exceto no pecado. Jesus se encarnou, desceu da sua condição divina, deixou sua condição divina, se encarnou, viveu em tudo nossa realidade humana, menos o pecado. E conhecia também a cultura e a religião de seu povo. Era um judeu praticante, um judeu fiel, inclusive obediente à Torá e a seus ensinamentos. O que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, que é aquilo que o povo judeu considera como o mais sagrado da revelação. É aquilo que Deus deu a conhecer a seu povo. A missão de Jesus, então, se dá justamente nesse ambiente judeu, mas com uma característica. Para que a gente consiga compreender as parábolas de Jesus, nós precisamos nos atentar a isso. A sua missão se dá num ambiente completamente agrícola. Então, ele anuncia, nesse ambiente voltado para o campo, plantação, a realidade da colheita. Então, ele vai anunciar o reino de Deus. E nesse anúncio do reino de Deus, ele nos possibilita uma nova compreensão e interpretação, tanto das Escrituras quanto da lei judaica. Ele aprimora essa lei judaica, ele a leva à sua perfeição. E, consequentemente, ele discorda dos líderes da sua religião, o que vai acabar num confronto. E essa missão de Jesus demonstra totalmente a sua sabedoria. Ele era um mestre, ele tinha conhecimento daquilo que ele fazia. E, principalmente, ele conhecia a herança sapiencial de seu povo. O que é a herança sapiencial? São os ensinamentos de sabedoria do seu povo, que estão contidos nos livros dos Salmos, da sabedoria, de Eclesiastes, do Eclesiástico e dos Provérbios. Na língua hebraica, nós consideramos como um moshel. Jesus era um pedagogo, ele era um professor, vamos assim dizer, por isso ele tinha discípulos e por isso ele formava outras pessoas. Então, justamente na sua missão, Jesus nos dá a conhecer Deus. Mas quem é esse Deus que Jesus nos dá a conhecer? Em primeiro lugar, ele é o Rei soberano. Deus é a majestade suprema, Senhor de tudo, Criador de tudo. Ele deve ser conhecido, servido e amado por cada um de nós. E quando Jesus nos dá a conhecer Deus, ele anuncia também o seu reino. Nós precisamos ter bastante isso em consideração. Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus não veio para anunciar a si, Jesus não veio para anunciar a outro, que não seja o próprio Deus, seu Pai, a que o enviou. Então, ele quer reestabelecer a autoridade de Deus sobre o seu povo, porque o povo acabou se desviando muito da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo. Aí a gente precisa voltar um pouquinho nos nossos conhecimentos lá do Antigo Testamento. Deus estabeleceu aliança com Abraão, estabeleceu aliança com Moisés, estabeleceu aliança com Davi. Houveram diversos acontecimentos e o povo ainda se mantinha infiel. Então, tudo isso a gente precisa ter para poder começar a compreender as parábolas de Jesus. Então, Jesus, filho de Deus, é um novo Salomão. Já que ele é filho de Deus, o descendente de Davi, prometido por Deus para a nossa salvação,
Ele representa o Salomão, o rei sábio, aquele que tudo conhecia, que sabia administrar tudo aquilo que fazia através da sua sabedoria, porque o próprio Jesus é a sabedoria encarnada. E, nessa sabedoria, Jesus anuncia o reino de Deus. Esse reino quer de cada um de nós uma conduta humana baseada na justiça e na obediência à lei. Então, justiça aqui é levar em conta a consideração do pobre, levar em consideração o pobre, aquele marginalizado, a viúva e o órfão, todos aqueles que perderam a sua dignidade na sociedade daquele tempo. Então, o objetivo do Evangelho de São Mateus, tendo tudo isso como base, vai ser fundamentar a fé das comunidades cristãs que deixaram o judaísmo e de dar normas de conduta aos chefes dessa comunidade cristã. Então, veja, tudo aquilo que Jesus ensinou, Jesus funda a sua igreja, Jesus deixa um ensinamento, ele ensina com autoridade, ele deixa os seus apóstolos como aqueles que vão organizar a sua igreja. E o objetivo, então, do Evangelho de São Mateus é fundamentar a fé da igreja, das diversas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, num breve resumo, o Evangelho de Mateus apresenta um debate entre o judaísmo e o cristianismo naquele tempo, porque ele foi escrito por volta dos anos 80 e 90 depois de Cristo. É justamente naquela época, depois da destruição da cidade de Jerusalém, e principalmente quando se dá uma ruptura. Os judeus ignoram completamente os cristãos. Eles deixam de lado, deixam de considerar os cristãos como membros do povo judeu. Então, vamos assim dizer, a igreja vai tomar um pontapé aí e precisa, então, de uma base sólida para que possa se desenvolver. Então, o Evangelho de Mateus é escrito com esse intuito, com esse sentido. E nas diversas citações, diversas passagens do Evangelho de Mateus, mostra que Jesus denuncia fariseus, mestres da lei, sacerdotes, que ensinavam e viviam as propriedades erradas e falsas da lei do seu tempo. Por isso que Jesus é leal à Torá, a Sagrada Escritura, a Bíblia, em tudo, e quer levar a sua interpretação e vivência à perfeição. Assim, ele vai antecipar o reino de Deus. Quando nós, que somos cristãos, discípulos de Jesus Cristo, queremos seguir os ensinamentos do Senhor e vivemos de fato, damos testemunho sobre o reino, nós antecipamos o reino de Deus. Aí entra necessariamente as parábolas. As parábolas é um ensinamento típico de Jesus. Das poucas coisas históricas que nós podemos tirar dos evangelhos, as parábolas é um fato realmente que aconteceu. Jesus ensinou por meio das parábolas. E, justamente, a meta de Jesus, o intuito de ensinar por meio de parábolas, era proclamar o reino de Deus, que era o centro da sua pregação, como eu já disse. Se a gente voltar lá no tempo de escola, nós que somos mais jovens pegamos, vocês também, um pouco mais experientes, também pegaram. Vamos lembrar das fábulas que nós aprendemos, principalmente as fábulas de Esopo, o coelho e a tartaruga, e tantas outras fábulas que querem nos ensinar, na sua mensagem, quer nos trazer um ensinamento, quer trazer me fugiu a palavra, me perdão, uma moral de história, né? A gente fala, moral da história. Então, Jesus quer utilizar justamente isso. Só que Jesus, ele é danado. Ele conta a parábola, ele revela essa parábola, mas ele faz de uma forma que você consiga entender, mas também que fique um pouco mais complicado. Para que você possa pensar, para que você possa buscar e ir ao encontro dessa parábola. Então, justamente nas parábolas, ele anuncia como é que se vai dar o reino de Deus. Em grandeza futura, que já se inicia na missão de Jesus, e apresenta esse programa que é justamente restabelecer a soberania de Deus e a dignidade dos marginalizados, como eu já falei. Então, as primeiras 7 parábolas do Evangelho de Mateus estão no capítulo 13. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, abra lá, Mateus 13,
capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu não vou ler todos os textos. Os textos eu já deixei separado em cada slide o trecho principal da parábola, para que nós não perdamos tanto tempo. Então, eu vou explicando um pouco de cada parábola, para que a gente possa entender um pouco o que Jesus quer dizer. Então, a primeira parábola é a parábola do semeador, a segunda parábola do trigo e do joio, a terceira parábola, o grão de mostarda, a quarta parábola, o fermento, a quinta parábola, o tesouro e a pérola e a rede. Então, a primeira coisa, aí na primeira parte, já no capítulo 21 e 22 do Evangelho de Mateus, ele vai ter mais 3 outras parábolas, que justamente quer dizer, primeiro, nas primeiras parábolas a gente vê que o reino vai ser dado, o reino dos céus será dado para os judeus. Mas devido à negação do povo judeu ao ensinamento de Jesus, que não aceitou esse ensinamento, a grande maioria do povo, principalmente os líderes da religião, então Jesus percebe que eles não querem aceitar, então ele vai lhe falar, mais uma vez, em parábolas, dizendo que este reino será tirado. Aí nós vemos a parábola dos 2 filhos, que está em Mateus 21, do 28 ao 32, a parábola da vinha, em Mateus, do 21 ao 43, e a festa de casamento e o traje, que está no capítulo 22, do 1 ao 14. Então, na primeira parábola, nós vamos lembrar um pouquinho. O semeador saiu para semear. É preciso ter um pouco em mente como é que Jesus está falando. Jesus deixou a sua terra, ele tinha se encontrado com sua mãe, deixou Nazaré e voltou para a margem do mar, lá na Galileia. Ele deixou, então, aquela região da Judéia e voltou para a região da Galileia, que o povo judeu já não o aceitou. Então, ele vai atrás de quem precisa acolher a sua mensagem. Então, ele começa a ensinar da barca. A barca representa a igreja. Enquanto o povo estava tudo na praia, Jesus está no mar, dentro da barca, e de dentro da barca ele ensina. Isso é o primeiro detalhe que nós temos que levar em consideração. A barca representa a igreja, aquela que abarca todos juntos, na qual todos nós somos chamados a estar. Então, é um sinal da igreja que nasce. Então, Jesus está ali, no meio da comunidade cristã, no meio da sua igreja que se forma, e ele quer ensinar aqueles que estão sedentos do seu ensinamento. Então, só tomando um pouco o evangelho, naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto falava a multidão. E seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele, primeira parábola, um semeador saiu para semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Então, a primeira parábola de Jesus quer nos demonstrar o dinamismo da palavra de Deus que é anunciada. Essa semente é a parábola. Esses diversos campos onde o semeador joga e acaba caindo a palavra, muitas vezes é o nosso coração. Somos nós mesmos. Então, diversas são as situações. Uma caiu ao longo do caminho, representa todos aqueles que escutam, mas não dão atenção. A outra caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, nasceu logo porque a terra era pouco profunda. Ou seja, é aqueles que ouvem a palavra, dão aquele impulso, mas acaba deixando morrendo, falta incentivo. E principalmente porque o sol queimou. Então vieram outras tantas e tantas situações que fizeram a pessoa desistir da palavra de Deus.
Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e a sufocaram. Muitas vezes o mal que nos cerca também impede que a palavra de Deus cresça. E outras, por fim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. A reflexão que nós podemos tirar disso tudo é a seguinte: nós somos membros da comunidade cristã. Nós fazemos parte da paróquia de Santana. Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso pastor, que constantemente está a nos ensinar. Ele fala por meio da sua palavra, ele fala por meio dos seus ensinamentos. Ele está lançando a semente no meu coração. O meu coração, que tipo de terreno é? É aquele terreno logo ali do lado do caminho, onde cai, os pássaros vêm e comem? É o terreno de pedra, onde não consegue brotar nada? Está cercado de espinhos, porque eu não deixo que o mal saia do meu coração? Ou então o meu coração é terra boa, que deixa a palavra de Deus frutificar, a palavra de Deus crescer, e a cada semente ela dá 100 frutos, 60 frutos ou 30 frutos. Nós somos chamados a refletir um pouco isso. Principalmente nas imagens que Jesus mostra. Vejam, Jesus usa, lembra que eu falei já no começo, ele usa da sua situação. Ele está num ambiente agrícola, num ambiente do campo. Então ele usa dessas imagens para falar como a palavra de Deus vai agir, como que o reino de Deus vai ser implantado. Então, ele usa do vegetal, da questão da semente, da questão da planta, para mostrar a vitalidade do evangelho. A planta vai crescendo e nas suas diversas formas, forma o caule, forma a flor, a folha, depois vem o broto, vem a flor, vem o fruto em si. Então, ele vai mostrando e quer nos alertar. Ele nos dá o dom que é a sua palavra, mas também a responsabilidade. Nós devemos fazer frutificar estas sementes que brotam dentro do nosso coração, que é a própria palavra de Deus. E Jesus, eu não vou entrar nesse trecho, porque acaba sendo um pouco longo, isso daí fica de lição de casa. A partir do versículo 11, ele explica a palavra de Deus aos seus discípulos. Então, já passando para a segunda parábola, é a parábola do joio. A partir do versículo 24, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Esta segunda parábola de Jesus vai mostrar, então, a realidade da colheita. Nós todos, principalmente, desejamos ter bons frutos na nossa vida. E na nossa experiência de cristãos, somos também chamados a dar esse bom fruto, como veio na primeira parábola, na parábola do semeador. E nós somos chamados a ser esse trigo de Deus no meio do mundo. Este trigo de fartura, este trigo de beleza, este trigo de formosura, este trigo que na sua beleza dá testemunho daquilo que o Evangelho faz na nossa vida. Aquele que planta a boa semente é o próprio Deus por meio de seu Filho, que é a sua palavra. Quem planta a má semente é o diabo, que vem semear o mal no meio da comunidade cristã. E dentro da nossa comunidade cristã, há poderes que querem arruinar a boa colheita. Se aproveitam do momento do descanso, do momento de folga, ou de um momento de fraqueza, e acabam se utilizando disso para fazer o mal. E o que nós devemos fazer, interpretando então esta palavra de Jesus na vivência da nossa comunidade?
Nós primeiro, até num certo momento, nós queremos arrancar tudo de uma vez. Acabar com o mal de uma hora para outra. Mas é preciso deixar que o mal cresça até o ponto de ser cortado. Por isso que Jesus fala. É o próprio Pai que vai depois separar os bons e os maus. Então, a partir do momento em que o mal acaba crescendo junto, ele vai perdendo toda a vitalidade, toda a sua força, e na hora certa ele morre. É aí que deve ser tirado. Assim também na vida da comunidade. Se nós somos chamados a ser este trigo bom, esta boa semente, essa semente que dá muito fruto, nós não podemos ser joio. Nós não podemos ser aquele que estraga. Nós devemos ser aquele que faz comunhão. Lembrando sempre, do trigo se faz o pão, e o pão será transformado depois no corpo do Senhor, na Eucaristia, do qual nós comungamos. Então, recolher tudo isso depois no celeiro representa o fim do mundo, o último dia, quando Deus vai julgar a todos e vai separar os bons e os maus. Os bons viverão a vida eterna em Deus. O joio, o maligno, será queimado no fogo. Então, como já disse, faz alusão ao céu e à vida eterna. Se nós desejamos o céu, nós precisamos estar dispostos a acolher e ser esse trigo semeado e jamais semear o joio no meio da comunidade cristã. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Alguém deseja perguntar alguma coisa? Ou deixamos as perguntas para o final? Está dando para entender? Maravilha, então. Então vamos continuar. Nós vamos então para a nossa terceira parábola, que é a parábola da semente de mostarda. São 2 versículos muito breves. Jesus, em seguida, propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Então, vamos tomar a linha, o raciocínio de Jesus, a linha de raciocínio de Jesus. Primeira parábola, Jesus planta a palavra de Deus, quer plantar no terreno bom do nosso coração. Segunda parábola, o trigo o joio que foi semeado junto ao trigo, o mal. Mas essa terceira parábola quer dizer principalmente aos judeus aqui agora, para tomar cuidado. Lembrem-se, Jesus está no Evangelho de Mateus, Jesus sempre confronta os fariseus, os mestres da lei e os sacerdotes do seu tempo. Ao comparar o reino de Deus com a semente de mostarda, que é muito pequenininho e que depois cresce, Jesus quer dizer assim: o povo de Deus foi escolhido dentre todos os povos do mundo, o povo de Israel foi escolhido para ser o povo do Senhor. Mas o povo de Israel não foi fiel à sua missão. E, principalmente, tem rejeitado todas as ações de Deus na sua vida que buscam recuperar a realeza de Deus, a centralidade de Deus. Os homens deixaram-se guiar por si mesmos. Então, quando Jesus conta a parábola da semente de mostarda, ele quer dizer, deste pequeno povo de Deus, o povo de Israel, que teve toda a oportunidade de crescer, se tornar uma árvore bonita, uma árvore bela, que acolhe todos os pássaros, Deus vai deixar de lado esse povo e, na sua igreja, no novo povo de Deus que surge, pelo ensinamento de Jesus, pela ação de Jesus, ele vai acolher todos os povos, vai fazer dignos de tornar dignos de participar da sua filiação todos os outros povos. Por que isso? O povo judeu se considerava o único povo. Eles se consideravam os melhores. Eles tinham para si que somente eles estavam salvos e, literalmente, o resto era o resto. Então, nesta parábola, Jesus quer nos mostrar o seguinte:
Nós fazemos parte também da sua igreja. Essa parábola fala a nós hoje. Nós fazemos parte da sua igreja. Nós já somos parte deste povo eleito do Senhor. Mas se nós não formos fiéis à nossa missão, quando a igreja crescer, ela vai ser tirada de cada um de nós e vai ser dada a outros. Mas também, muitas vezes, na nossa missão dentro da comunidade, nós somos convidados a acolher todos aqueles que desejam fazer parte do discipulado de Jesus, que desejam fazer parte da comunidade dos filhos de Deus. E eu vos pergunto, como tem sido a nossa atitude na comunidade? Como um ponto de reflexão a partir da parábola da semente de mostarda. Nós somos esta semente pequena que é convidada, mais uma vez, a dar fruto, a mostrar toda a sua beleza, e nesta beleza nós acolhemos ou nós dividimos? Nós agrupamos ou nós separamos aqueles que também desejam? É na nossa fidelidade, nas pequenas coisas, nas menores coisas do cotidiano, que o Senhor vai avaliando como anda a nossa vida. Passamos, então, para a quarta parábola. É a parábola do fermento. E aí eu lembro do povo aí, da mulherada da paróquia de Santana, que faz aquele pão gostoso, que labuta lá para vender aqueles pães tão bons da nossa comunidade, que eu sinto uma falta danada de comer, viu, Mara? Eu sei que a Mara está por aí. Então, manda um abraço para o pessoal lá da equipe do pão. É a parábola do fermento. E Jesus diz assim: disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas ocultas desde a criação. Então, justamente, essa parábola do fermento é uma variante da parábola anterior. Ela tem o mesmo objetivo. Quando se acolhe a parábola e se aceita o reino, nós somos convidados a expandir. Então, da mesma forma que a semente de mostarda vira uma árvore grande, assim também o fermento colocado na massa tem a intenção de expandir. Por isso eu fiz o comentário do pão. Por isso que a gente coloca o pão. O pão fica bonito, o pão fica fresco. Para crescer, para poder alimentar todo mundo, é preciso colocar fermento. O reino de Deus é isso no meio do mundo. É esta porção que faz aumentar em nós cada vez mais o incentivo, o desejo de ser melhor, o desejo de ver os outros bem, o desejo principalmente de nos tornarmos melhores, semelhantes ao próprio Jesus. Essa parábola faz uma alusão justamente à vida doméstica. Dentro das nossas casas, nós temos que ser esse sinal do reino de Deus. Esse sinal do reino que se expande, que acolhe a todos e que é o espaço de todos. Esse é o desejo de Jesus. Passemos, então, para a quinta parábola, que é a parábola do tesouro ou da pérola, né? Aí pode se desdobrar em uma ou duas, dependendo da tradução da Bíblia que nós usamos. Então, o reino dos céus é semelhante também a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Essas duas parábolas da pérola e do tesouro fazem a nós um questionamento. Qual é o tesouro que eu desejo trazer dentro do meu coração? O tesouro que eu tenho é a minha fé em Jesus? Ou são as coisas do mundo que me atrapalham a viver os valores do reino? Quando nós vemos que este homem que encontra o tesouro perdido no campo, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo,
nós vemos que é preciso sacrificar todas as outras coisas que nos afastam de Deus, que tiram a centralidade da palavra de Deus das nossas vidas. É preciso sacrificar. Então, extirpa isso da sua vida, tira isso da sua vida, para que nós possamos viver plenamente aquilo que o reino de Deus quer de cada um de nós. Da mesma forma, é a pérola. A pessoa encontrou, vamos assim dizer que o empregado estava ali trabalhando e encontrou aquela pérola, de tão bela que é, como são os mistérios do reino dos céus, ele vai, vende tudo para conseguir aquela pérola. Quiçá queremos nós também buscar o reino de Deus, buscar sermos seguidores de Jesus dessa maneira. Tantas coisas nós queremos no nosso dia a dia, tanto nós buscamos, mas que nós encontremos o verdadeiro tesouro na palavra do Senhor. Por fim, já na última parábola do capítulo 13, a sexta ou a sétima, dependendo de quem vê, a parábola da rede. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia. Sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola lembra também a parábola do trigo e do joio. Tem o mesmo sentido. A rede que é jogada é a missão da igreja. Lembrem da imagem. O barco representa a igreja e esta rede que é jogada e que quer trazer para o seio da igreja, para o meio da comunidade cristã, todas essas espécies de peixes, é a missão de cada um de nós, a missão dos apóstolos, dos discípulos, é a missão do padre, do bispo, de nós seminaristas e de vocês leigos. Nós somos chamados a cada vez mais ir ao encontro daqueles que estão longe para agrupá-los. Mas nós sabemos que nesse caminho virão os bons e virão os maus. Quando nós nos encontramos, fazemos uma experiência verdadeira com Jesus, a nossa vida se transforma e nós somos levados para fazer o bem. Aqueles que não aceitam essa experiência com Jesus, aqueles que não aceitam viver em comunidade, serão aqueles peixes maus, aqueles peixes ruins que serão jogados fora. Vejam, o reino de Deus, já concluindo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O reino de Deus é um acontecimento que foi inaugurado por Jesus. Então, por isso que ele ensina, ele dá diversas demonstrações do reino de Deus por meio das parábolas. Então, esse reino já foi inaugurado por Jesus. E o que a igreja faz nesse espaço de tempo, de Jesus até hoje? Ela é um agente. Ela tem que fazer implementar este reino de Deus. Reino de justiça, reino de paz, reino de concórdia, reino de amor. É uma igreja chamada a implementar este reino que vai se concretizar unicamente no fim do mundo. Ele vai se estabelecer, de fato, quando o Senhor voltar. E o que Jesus quer, então, com as parábolas? Demonstrar que existem os que conhecem os mistérios, mas que os ignoram e não os vivem. Esses são os mestres da lei. Ele fala numa linguagem um pouco velada, mas que é fácil de compreender, para que os mestres da lei vejam aquilo que eles estão fazendo de errado, ou seja, Jesus dá um tapa com luva de pelica neles, mas também quer levar aqueles que não compreendem a palavra de Deus, aqueles que são desprezados por eles, a entender os seus ensinamentos para viver e transmitir para o outro os valores do reino. Jesus já não é mais elitista. Então, a partir do momento que nós nos tornamos discípulos de Jesus, e na nossa simplicidade compreendemos, nós somos chamados a transmitir tudo isso. Nós somos chamados a ser catequistas do outro, missionários do outro, levando o evangelho do reino de Deus a todos aqueles que mais precisam.
E ponto primordial aqui, todo aquele que é humilde, que compreende, então passa a compreender então os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, não pode ser orgulhoso. Ele precisa acolher para si esta palavra, este ensinamento, e se transformar segundo o Evangelho. Ele não pode, como na parábola da semente jogada no meio das pedras, ele não pode brotar e de uma hora para outra morrer, porque ele não tem nem chão e porque o sol queima. Ele tem uma caminhada daqui para frente para que possa se tornar um cristão perfeito, segundo o coração de Jesus, segundo o desejo de Jesus. Depois o Evangelho de Jesus vai continuar falando um pouco da morte de João Batista. Ele vai multiplicar os pães e os peixes, vai caminhar sobre as águas. Aí ele vai começar a falar da traição de alguns discípulos, a traição do povo judeu na lei, vai curar algumas outras pessoas, ele vai se transfigurar. Depois do anúncio da paixão, ele leva então Pedro, Tiago e João até o monte e se transfigura, mostra sua realidade divina. Então, tudo isso vai mostrando para nós a missão de Jesus e, consequentemente, como o povo judeu, a religião do seu tempo vai o ignorando. Enfim, ele vai chegar no versículo, no capítulo 21, logo depois da sua entrada em Jerusalém, segundo o Evangelho de Mateus, e vai ensinar no templo. Depois que Jesus viu que tudo aquilo que ele ensinou não adiantou de nada para os fariseus e para o povo judeu, então ele vai falar uma nova realidade entre as parábolas e o reino lhe será tirado. Aquele povo que Deus tinha escolhido lá no tempo de Abraão, lá no tempo de Moisés, todo esse direito será tirado deles, o reino será tirado deles e será dado para outros povos. Então, justamente nesses 2 capítulos do Evangelho, Jesus tem 3 outras parábolas que, no debate com os fariseus, diretamente com os fariseus, ele vai narrar como isso vai acontecer. Então, a partir do versículo 28 do capítulo 21, ele vai narrar a palestra da vinha. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam-lhe. E disse Jesus: em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Então, para que o reino de Deus possa acontecer, é preciso que nós nos convertamos. Deixar aquela vida, uma vida num caminho errado, uma vida de discriminação, uma vida de pecado, para que nós possamos, então, adentrar esta vinha do Senhor. A imagem da vinha, da plantação de uvas, relata justamente o povo de Israel. Aquele que cuida da vinha, aquele que planta é Deus, que escolheu e formou seu povo. A vinha é o povo como um todo, as 12 tribos que são chamadas a dar fruto. E Jesus chama os seus filhos a trabalhar na vinha. Um renega, mas vai, se arrepende. Ele acolhe a conversão. O outro não dá voz, não dá atenção à voz do seu pai, à voz de Deus, e não vai ao encontro da sua vinha, não quer fazer parte do povo. Então, cada um de nós somos chamados a tomar uma decisão. Ou nós fazemos parte da vinha ou não. O primeiro filho, os 2 filhos podem ser vários personagens, me perdoem. O primeiro pode retratar Israel, que disse sim e não cumpriu a sua aliança. Ou então a geração daquele momento, que ouviu Jesus e João Batista, como Jesus fala, e não acolheu. Mas também o outro filho pode ser qualquer um que se arrependa e que deseje fazer parte do reino de Deus.
Vejam, ambos são pecadores. Porém, quando vê e se converte, tem a possibilidade de acolher a vontade e a graça de Deus na sua vida. Então, desejemos fazer parte desta vinha do Senhor. O trabalho pode parecer difícil, mas a recompensa é muito grande. Aí, Jesus vai falar novamente, a partir do versículo 33, da vinha de novo. Ouvi outra parábola. Havia um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, com uma cerca, cavou um lagar e edificou uma torre. E, tendo-a arredado a lavradores, deixou o país. Vindo o tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Enviou outros servos em maior número que os primeiros e fizeram-lhes o mesmo. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: hão de respeitar meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram uns aos outros: eis o herdeiro, vamos matá-lo e teremos a sua herança. Lançaram-lhe as mãos, conduziram-no para fora da vinha e o assassinaram. Jesus faz aqui menção à sua própria morte. Deus, no seu projeto de amor, escolheu o povo de Israel, esta vinha, plantou, edificou, cuidou e principalmente colocou cuidadores, arrendou esta vinha a cuidadores para que pudessem cuidá-la e fazê-la dar fruto. Deus deu esta vinha ao seu próprio povo, Israel. E os lavradores são os dirigentes, os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei. Mas os sumos sacerdotes não foram fiéis à sua missão. Mataram aqueles que Deus enviou, os servos, para recolher a sua colheita. Ele mandou um número maior, Deus Pai mandou um número maior de servos para alertar aquele povo de Israel. Eles também não os escutaram, os mataram e depois mataram o próprio filho. Estes servos enviados são os profetas e depois serão os apóstolos. E o próprio filho é Jesus. Deus é o proprietário desta vinha, ele que cuida, ele que cuidou, ele que a quis. Aqueles arrendatários, aqueles lavradores, queriam tomar posse de algo que lhes era emprestado. Eles acharam que tomaram direito daquilo que havia. E por isso Deus expandiu a fé. Jesus foi além do povo judeu, a quem tinha sido destinado em primeiro lugar, e foi a outros. A herança do Senhor é algo que nos é confiado para fazer dar fruto. Quais são os frutos que nós damos? Quem nós somos nesta parábola? Nós somos os lavradores ou os servos que foram recolher os frutos? Nós acolhemos o Filho, o próprio Jesus, na comunidade, ou o ignoramos, matamos e tomamos posse de algo que não é nosso? Fica para nossa reflexão este ponto da parábola da vinha. Por fim, a última parábola do Evangelho de Mateus, o nosso tempo já está acabando, ele vai falar da festa de casamento. Ao mesmo tempo que Israel é a vinha que Deus plantou, assim também a relação entre Deus e o seu povo é estabelecida, explicada por meio da imagem do casamento. Deus é o Pai, aquele que desposa o seu povo Israel. Mas aqui no caso, como nós vamos ver, tem um noivo. Escutemos o trecho. Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado, vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite feito, foram-se, um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas
e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-lhes eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. E aqui, a segunda parte da parábola. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial, a veste de festa. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, e lançai-os nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Primeira parte desta parábola, do versículo 1 ao 10, fala dos convidados para o casamento. Os convidados para o casamento é o povo de Israel. O povo de Israel que negou este convite para fazer aliança com Deus, que não aceitou o filho do rei que veio para desposar o seu povo e que ignora. Chega a tal ponto de assassinar aqueles que foram enviados, para os convidarem. Esses são os profetas, que sempre foram chamados para trazer o povo de Deus de volta ao caminho. O rei se indigna e vai tirar, então, do povo de Israel a sorte da fé. E vai dar a outros. Então, no ir aos caminhos representa o novo povo de Deus, os apóstolos, a igreja. Eles vão e chamam a todos, sejam bons e maus. E justamente na segunda parte da parábola, o traje nupcial, o traje de festa, representa a nossa disposição de fazer parte desse povo. Então vejam como uma parábola está sempre ligada à outra. Jesus é insistente. Ele não deixa em momento nenhum de ir ao encontro daqueles que lhe foram confiados para tentar o salvar. Da mesma forma ele faz conosco. Então ele insistiu várias vezes nesse mesmo convite, ir ao encontro, para que possa salvar. Aquele que não acolhe a palavra de Deus, aquele que não faz parte da sua igreja, que não deseja desposar Jesus, é aquele que será julgado no reino das trevas, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Então, assim, foi um pouco corrido, me desculpem, é um conteúdo até um pouco denso, mas estas são as parábolas do Evangelho de São Mateus. O intuito de Jesus é justamente esse: anunciar o reino, anunciar as maravilhas de Deus, anunciar a nossa conversão. O povo de Israel não foi capaz de acolher esta palavra. Nós somos hoje os destinatários desta missão de Jesus. Cabe a cada um de nós, na nossa consciência, dizer sim ou dizer não. Se nós dizemos sim, somos convidados, então, a viver dignamente segundo o ensinamento de Jesus. Praticar a justiça, praticar o amor e a fidelidade a Deus. Aqueles que dizem não serão aqueles que, no fim dos tempos, alcançarão as consequências da sua escolha. Por hoje é isso. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, acho que ainda dá tempo. Ninguém quer perguntar nada hoje? Ô, Giovanni, boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar, esse material aí, você tem como divulgar para nós? Sim. Depois eu encaminho para o Leonardo, o Henrique encaminha para cada um de vocês. Tá, joia, obrigado. Giovanni, nessas parábolas, a gente também poderia tirar na nossa vida um reconhecimento no meio da provação, né? E também no meio da alegria. A gente tirar as parábolas, tirar na nossa vida, colocar na nossa vida. Sim, nós podemos. O intuito de Jesus é justamente isso. Ele não quer unicamente anunciar o reino de Deus por meio das parábolas, mas ele quer que por meio delas nós tiremos esses ensinamentos para a nossa própria vida. Veja, ele dá várias realidades. A questão do campo, a questão da festa de casamento, a questão do tesouro encontrado. Então, vejam, são várias
figuras de linguagem que Jesus vai utilizando para mostrar tudo aquilo que nós podemos alcançar na nossa vida. Seja na alegria, seja na tristeza, o reino de Deus vai se fazer presente. Seja através da semente que brota e que vai se tornar, vai nos trazer alegria. Se nós encontrarmos a pérola, vai nos trazer alegria. O reino de Deus é a grande festa que Jesus nos convida a participar. Aí depende, irmã, de cada um de nós acolhermos ou não esta mensagem, este convite de Jesus. É igual naquela parábola lá da árvore, que ele poderia só falar que ela ia crescer, ia ficar enorme, mas ele quis colocar mais outras coisas. Ele quis colocar, ela vai crescer onde vai os pássaros, né? Então, ele põe a plenitude daquilo, né? Para a gente ter uma noção que não é uma coisa pequena, mas é uma coisa bem grande, né? Porque poderia falar assim, só uma árvore enorme cresceu, mas aí ele foi mais além, né? Ele põe que vem os pássaros e fazem os seus ninhos. Os ninhos, para nós, a gente pode ver que é o amor de Deus, aquele acolhimento de Deus naquilo, né? Exato. Veja, a questão dos pássaros, quando Jesus fala da árvore que vai se tornar grande e vai acolher, ele também quer fazer o seguinte comentário. O reino de Deus será tirado daqueles que foram escolhidos por primeiro e será levado aos outros. Então, os pássaros que vêm de todo canto e fazem seu ninho ali, é uma imagem da igreja. O novo povo de Deus que está aberto a todos. Então, todos aqueles que estão longe, porque, olha, o povo judeu não considerava o grego, não considerava o romano, não considerava os povos vizinhos, os próprios samaritanos, que eram ali do seu território, eles não consideravam. Então, Jesus, vendo que a sua mensagem não foi acolhida pelo povo a quem ele foi enviado, então ele vai anunciar tudo isso para as outras pessoas. E esse reino vai ser uma festa, vai ser uma casa, é como se fosse uma casa que acolhe a todos, que é a própria igreja hoje. Então, a igreja faz parte do plano do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, não é, mas ela é um agente pela qual nós conseguiremos chegar ao reino de Deus hoje. Então, por isso que Jesus vai utilizando dessas metáforas, dessas imagens, para relatar justamente estes acontecimentos que naquele tempo ainda viriam a acontecer e que hoje nós somos chamados a viver. Giovanni, tudo bem? Olá! Oi, João! O João queria te falar oi. Oi, João, como é que estão as coisas aí? Olha lá o Giovanni falando com você. Cadê a mamãe? Mamãe já foi dormir. Eita, manda um abraço para ela, Luiz. Pode deixar. Mais alguém? Acho que então todos falaram. Eu queria agradecer a presença do Giovanni, que em meio à correria do seminário, pode doar um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco, em meio às provas, às leituras, pode participar conosco, nos alegrar com sua presença. Alguns já fazia tempo que não o via, né? Queria agradecer, então, a disponibilidade tão prontamente quando eu convidei, ele aceitou. Em nome de nossa comunidade, nosso pároco, nós queremos agradecer, Giovanni, sua presença e por compartilhar sua sabedoria conosco. Deus abençoe. Peço que faça para nós a oração final. Sou eu quem agradeço, Léo, pelo convite, pela confiança. Agradeço também ao Padre Charles. Agradeço por estar um pouco com cada um de vocês por esta noite. Me desculpem por ser um conteúdo assim um tanto corrido, né? Porque o nosso tempo é curto, mas foi uma alegria muito grande rever algum de vocês, conversar com vocês. Peço que transmitam aos demais membros da paróquia o meu abraço, a minha alegria de estar com vocês, e peço também sempre rezem por mim. Eu estou entrando agora na reta final do seminário, ano que vem já é o último ano. Olha só, o tempo passa, eu estive aí com vocês no meu primeiro ano de teologia, já estou indo para o último ano do seminário, estou na correria já de TCC, todas essas coisas, então também peço
rezem por mim, para que, se for da vontade de Deus, tão logo possa receber a ordenação. Então, já concluindo, então, essa nossa noite de formação, que do nosso coração brote um desejo sincero de acolher este reino de Deus que Jesus veio anunciar a cada um de nós hoje. Que o nosso coração se abra, não só aos ensinamentos de Jesus, mas também se abra no desejo de doar-se ao irmão, de doar-se à comunidade cristã, de ser sempre melhor naquilo que nós fazemos. Que o desejo de procurar a pérola escondida, este tesouro valiosíssimo que é a palavra de Deus, seja sempre presente em nossos corações, para que possamos dar frutos sempre mais. Quando nós estamos próximos do Senhor, o Senhor nos impulsiona a fazer sempre mais o bem. Então, peçamos ao Senhor esta graça. Por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Jesus, por intercessão de Santana, nossa padroeira, supliquemos a Deus essa graça. De sermos hoje mensageiros do reino de Deus, no meio da nossa comunidade, em comunhão com o nosso pároco, em comunhão com o nosso bispo, em comunhão com toda a igreja e em comunhão com cada um dos nossos irmãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santana e São Joaquim, rogai por nós. Se o Padre Charles estiver por aí ainda, Padre, dá as caras aqui pra gente, dá a bênção pra gente. Acho que eu já aproveitasse que o pessoal já abrir a câmera pra gente fazer uma captura da tela para salvar. Já, Leonardo? Julinha! Cadê o resto do povo, gente? O senhor vai dar bênção, Padre? Você já capturou? Então, vou dar a bênção. Eu agradeço o Giovanni, né, do encontro de hoje. Eu agradeço o Leonardo de forma especial por ter organizado esse curso. Que Deus abençoe a cada um de vocês, a caminhada de vocês, e que Santana sempre proteja na vocação de vocês também. E a todos que participaram também, né? Nosso muito obrigado, e que Deus sempre abençoe, e que possamos sempre crescer, né, na sabedoria, na graça de Deus, nesta caminhada rumo ao céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E por intercessão de Santa Ana e São Joaquim, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado a todos pela participação, pela presença. Deus abençoe a todos vocês. O Leonardo. Sim. Leonardo, fica só o convite para você montar mais alguns cursos, viu? Porque esse é maravilhoso, viu? Ah, que bom que vocês gostaram. Vou preparar, sim, pode deixar. Pessoal, uma boa noite para vocês, um forte abraço, que Deus abençoe infinitamente vocês. Obrigado pelo carinho e pela presença.